Vamos estudar a Bíblia hoje e começar o dia colocando Deus em primeiro lugar. Hoje é sexta-feira, dia 13 de fevereiro, e a gente vai fazer o resumo da semana. É isso, chegamos em mais um fim de um tema. A gente estudou durante essa semana toda Cidadania Celestial. Eu estou falando do nosso guia de estudo da Bíblia, a lição aqui da Escola Sabatina, Cristo em Filipenses e Colossenses, né? A lição desse trimestre, janeiro, fevereiro e março. A gente está estudando o que o apóstolo Paulo orientou ali para a igreja cristã da época dele e que serve para a gente também nos dias atuais. Então fica comigo até o final porque vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, meu irmão, minha irmã, vamos lá então, né? Antes de compartilhar a telinha, sempre lembrando você de curtir, dá o joinha aí, comenta, se inscreve, clica no sininho para receber aviso, notificação sempre que eu postar conteúdo aqui no canal. Você vai ser um missionário, uma missionária levando esse conteúdo aqui pela internet e é uma forma que você tem de agradecer, tá? Eu sempre lembro aqui no início porque antes de você se distrair ou focar aqui no estudo, você não esquece, tá bom? Então, dá essa moral aí rapidinho, clica no curtir, comenta, pega o link, manda para as pessoas também da comunidade da sua igreja, porque tem muita gente que não consegue estudar durante a semana, perdeu temas importantes diários. Você pode recapitular hoje com a pincelada que a gente dá aqui em tudo e fazendo estudo adicional, tá bom? Então, conto com você. Vamos lá então para o nosso estudo. Sempre gosto de mandar um alô para quem comenta aqui. Mazelice Macedo colocou aqui, ó, amém, bom dia meus amigos, ótima lição para todos nós. Verônica Passos colocou aqui, ó, amigo, manda um abraço para minha igreja aqui em Santa Maria Eterna, na Bahia. Ó, aqui pertinho então, também estou na Bahia, Verônica. Minha lição é de jovens, mas tenho e estudo a lição de adultos também. Deus abençoe, ó, amém. Parabéns, irmã Verônica, né, por estudar as duas lições, dois temas, às vezes se complementam, às vezes são diferentes, mas ela estuda a lição de jovem e a lição de adulto, ó, dedicação plena, integral ao estudo da Bíblia, né, parabéns, que a gente possa seguir esse exemplo, né, estudar a Bíblia nunca é demais. Então, um abraço para você, para todos os irmãos aí de Santa Maria Eterna, aqui na Bahia, interior da Bahia, tá bom? Vamos lá, então, começar o nosso estudo aqui recapitulando. Hoje, sexta-feira, como eu falei, a gente estudou o tema todo durante a semana, Cidadania Celestial, e vamos fazer esse resumo hoje, tá bom? Então, acompanha aqui, fica ligadinho, ligadinha. O verso que a gente estudou para memorizar, o verso áureo, né, da lição, todo o texto foi se baseando em Filipenses 4, verso 6. O apóstolo Paulo fala, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. A gente estudou isso, né? Explicamos cada parte dessa aqui, o que ele queria dizer com cada termo desse, e aí a gente chegou na premissa. Qual é a premissa maior de tudo? A essência do estudo da semana, de que a gente não precisa colocar nossas esperanças em sistema de governo terreno, em nada aqui nesse mundo terreno, que frequentemente nos decepcionam. Né? Caiu bem a calhar porque esse ano é ano de eleição e muita gente coloca as esperanças em pessoas, em políticos, em partidos, né? E aqui tudo é passageiro. Como cristãos, somos cidadãos do reino celestial de Deus e com essa cidadania vem privilégios maravilhosos e também responsabilidades. Isso é bacana, esse termo responsabilidade, porque a gente não deve colocar as esperanças aqui, focar no terreno, no humano, na política, no partido, mas a gente tem responsabilidade enquanto cidadão do reino celestial. E a gente durante a semana estudou isso. Aqui no resumo de hoje também tem muito ponto sobre isso, da responsabilidade que a gente tem que ter, do posicionamento que a gente tem que dar como cidadão do reino celestial. Então, acompanha aqui comigo porque a lição está recheada de coisas interessantes. O resumo semanal do professor Gilberto Brasiliano, que eu sempre pego o estudo dele, lição fácil, ele coloca aqui, ó, fechando o estudo da semana, vamos olhar de forma retrospectiva para o que estudamos, a fim de que a compreensão se torne maior sobre a questão da cidadania celestial, ou seja, como podemos ser considerados cidadãos do reino de Deus, mesmo estando aqui nessa terra, né? E também quais as características desses cidadãos, de acordo com a descrição bíblica. Então a gente vai ver isso aqui. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses sobre cidadania celestial, significava que a verdadeira pátria e a identidade dos cristãos não era terrena, mas sim no céu, com Jesus Cristo. Os cristãos devem viver de acordo com os valores do Evangelho, como amor, justiça, perdão, misericórdia e aí por aí vai, né? Os frutos do Espírito. Paulo falou da identidade principal dos cidadãos do reino de Deus e contrastou a cidadania romana, terrena, estatal, com seus benefícios, né, status,
e a cidadania celestial. Ele enfatizou que para os cristãos a pátria é o céu e sua esperança está na vinda do Salvador Jesus Cristo. Paulo falou inclusive do comportamento, mostrando que a vida do cristão deve refletir essa nova identidade, nova criatura, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, foi isso que o apóstolo falou. Vivendo de forma digna de acordo com o Evangelho. Isso significa agir com os valores do reino de Deus, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, em qualquer canto, né? 1 Coríntios 10:31, ele fala isso, que a gente coma, que a gente beba, faça qualquer coisa, tem que fazer tudo para a glória de Deus, honrar o nome de Deus. Ser testemunha, exemplo, né? Ellen White, ele coloca aqui uma citação dela, conselhos aos pais, professores e estudantes. O céu é o nosso lar, é de cima a nossa cidadania, e nossa vida não se deve consagrar a um mundo prestes a ser destruído. Porque aqui, meu irmão, minha irmã, não vai ficar pedra sobre pedra. Salomão fala, né? O que adianta acumular riquezas aqui onde a traça come, onde tudo se destrói, tudo acaba. Então, isso é lé do engano. E Paulo fala disso aqui. Esse mundo vai ser destruído. Então, apesar da gente estar aqui, a gente tem que focar no céu, que é de lá que vai vir um novo céu, uma nova terra, uma terra eterna, um paraíso edênico, né? O novo Éden. Tá bom? Então, essa foi a mensagem da semana. Eu pego também um resumo do professor Cláudio Rui, do Descomplicando a Lição, lá do Amazonas. Ele faz um estudo assim muito pertinente e eu gosto muito de compartilhar aqui com você. Olha o que ele trouxe aqui, ó. Uma das realidades mais profundas da antropologia bíblica é que o salvo vive simultaneamente em dois reinos. E aí é importante a gente definir quem é salvo mesmo, quem é o santo que a Bíblia fala. É aquele que aceita Jesus como Salvador, o sacrifício dele, que entende que é pecador, que se arrepende, que confessa o pecado e que decide viver uma nova vida em Cristo, seguindo a orientação de Cristo. Cristão é isso, ser um seguidor de Cristo na risca, na prática. Imitar a Cristo em tudo. Então Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Jesus fala, sede meus imitadores como eu sou do Pai que está no céu. Então essa é a nossa missão aqui. Quando a gente aceita, a gente é santo e é salvo, quando a gente se separa do mundo e decide viver uma vida em obediência a Deus, para testemunhar e representar o que Deus quer aqui, servos de Deus, tá bom? Então é isso. E quando a gente é salvo, é isso que o professor Cláudio Rui está dizendo aqui, ó. A gente vive simultaneamente em dois reinos. Presente na sociedade humana, no reino terreno, mas pertencendo ao reino celestial. Por quê? Porque a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente se torna filho e filha de Deus, com acesso ao céu, né? A vida eterna. É isso. A Bíblia ensina explicitamente que o salvo vive em dois mundos ao mesmo tempo. E esse é o nosso desafio. Esse é o grande conflito. Essa é a nossa missão aqui. Tá na terra, mas não ser daqui. Pensar no céu. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Jesus falou que o reino dele não era desse mundo. João 17, verso 16, você vê esse texto. Olha aqui, João 17, verso 15, um versículo antes. Não os tires do mundo. E aí? Como é que a gente não é desse mundo? Jesus não é desse mundo, mas ele fala pra gente não sair desse mundo. A gente vai ver isso aqui. Fica calminho aí, acalma o coração, fica tranquilo que a gente vai ver isso aqui. Nós pertencemos a outro reino, mas operamos dentro desse mundo aqui terreno. Por quê? A gente vai ver isso aqui, né? O professor Cláudio Rui trouxe esse estudo adicional aqui maravilhoso. O apóstolo Paulo reforça, nossa cidadania está nos céus. Filipenses 3, verso 20. Então isso tudo é porque enquanto a gente vive aqui, a gente tem que representar, focar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, conforme está em Efésios 2, verso 6, mas habitando aqui nessa terra, nesse mundo caído, né? Que jaz no maligno. Filipenses 1, 24. Logo, o cristão vive em bicidadania espiritual. A cidadania terrena, física, onde a gente vive aqui com o nosso corpo, onde a gente trabalha, vota, sofre, interage, né? Onde a gente é chamado para ser nação santa, povo eleito, representante, exemplo, testemunha do reino celestial. E a cidadania celestial, que é onde encontramos identidade real, quem a gente é, qual é a nossa missão aqui, para onde é que a gente vai. Estabilidade e sentido, ó, propósito. É através da parte espiritual, da cidadania celestial, entendendo que nós fomos criados por um Deus, com uma missão, com um propósito, de mostrar ao mundo que o diabo é um grande enganador, mentiroso, que afrontou a Deus, e que diz que Deus era ditador, injusto, e aí a gente está aqui para mostrar que Deus é justo, é amor, e que o diabo é que não presta, né? Essa é a nossa missão, glorificar a Deus. O salvo já pertence ao reino futuro, mas ainda vive aqui no reino presente. Isso é a tensão do já e ainda não. Já estamos salvos em Cristo, mas ainda não estamos com Ele lá glorificados.
né? A gente ainda está nesse mundo aqui, sofrendo ainda. Já somos salvos, adotados, cidadãos do reino celestial quando a gente aceita Jesus. Mas ainda não recebemos o corpo espiritual glorificado, a restauração plena que ele vai dar quando ele voltar. Então a gente é um embaixador do reino eterno aqui, conforme está em 2 Coríntios 5, verso 20. Peregrinos na terra, né? Estrangeiros, como está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Residentes temporários, está aqui, ó, Hebreus, capítulo 11, verso 13 a 16. Então a gente percebe claramente no estudo dessa semana que a gente está aqui de passagem e não dá para se apegar às coisas terrenas. E tem muita gente querendo viver aqui, se apegando aqui. Igual a mulher de Ló, que olhou para trás, por algum motivo ali, Deus mandou ela sair de Sodoma e Gomorra. Por algum motivo ela lembrou de alguma coisa, algum bem, algum recurso, a Bíblia não dá detalhes, mas ela olhou para trás no sentido de tentou ficar com vontade e apego à coisa que estava na casa dela, a cidade. E aí? Sobrou. E a gente não pode ter apego a nada aqui nesse mundo, nessa terra. O professor Cláudio Rui coloca aqui, ó, como Abraão vivia na terra e Deus falou, sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te dar. Essa é a mensagem que Deus tem pra gente. Ele quer que a gente saia desse mundo aqui pra gente ir pro lugar que ele quer dar pra gente, que é a nova Canaã, a terra prometida, a nova Jerusalém, né? Ou seja, a pátria celestial. Essa é a nossa recompensa, né? É o que Deus quer nos dar. O professor coloca aqui ainda, por que Deus permite que a gente viva então entre dois reinos, ainda aqui nessa terra? E aí a resposta está aqui, ó, porque o salvo não é para ser retirado do mundo ainda, porque ele foi enviado ao mundo. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus para glorificar a Deus. Adão e Eva caíram, e aí vem toda a história da redenção, do plano de salvação, para a gente poder representar e ser o que Deus criou a gente para ser. Então a gente foi enviado aqui com um propósito, com uma missão. E aqui estão os textos bíblicos, ó. Por que é que Deus permite que a gente fique aqui? Para ser luz, para glorificar o nome dele, exaltar o nome dele, reconhecer quem ele é, ser exemplo para todo o universo. Contra o anjo Lúcifer, que se rebelou e levou um terço dos anjos. Veio aqui para a terra, fez Adão e Eva pecarem, transgredirem a lei, trouxe a iniquidade, o pecado, a morte para o mundo. E a gente está aqui para ser um exército, um soldado do lado de Cristo, resgatando essas pessoas que foram levadas ao pecado por Satanás. Então a gente está aqui para ser luz, para ser sal, para ser testemunha. Aqui as referências bíblicas. Para viver a ética do céu dentro da lógica aqui terrena. Para mostrar, como Jesus mostrou, que é possível sim ser obediente a Deus, ser perfeito em tudo aqui, né? Ser testemunha, representante, nação santa, povo eleito, sacerdotes, mesmo no mundo caído, pagão, idólatra, apóstata. E aí, esse é o desafio que a gente tem. A gente está aqui para revelar a ordem moral do reino de Deus aos que ainda não conhecem a verdade, a história, né? Então isso é exatamente o que Daniel fez na Babilônia, o que os personagens bíblicos fizeram. A gente está aqui para isso, né? Por isso que Deus pediu para a gente ainda ficar aqui. Não tire do mundo não, porque vocês têm uma missão, têm um propósito. Buscar, levar, pregar a mensagem do evangelho a toda a tribo, língua, nação, povo. Ser pescadores de homens. Trazer pessoas aos pés do Salvador. A vida cristã é uma embaixada. 2 reinos, mas uma só lealdade. O melhor conceito é esse. O salvo não é só cidadão do céu. Ele é cidadão do céu, o cristão, o crente. E a partir daí que ele aceita essa missão, ele se torna um embaixador do céu aqui nessa terra, vivendo como em um país estrangeiro. É uma analogia bem legal isso que o professor Cláudio Rui coloca aqui, ó. Assim como o embaixador, aqui no Brasil tem embaixada de vários países. Então o embaixador está aqui, mas ele não é daqui. Ele está aqui para representar o país dele aqui dentro, a cultura dele, toda a prática do país dele aqui. E é assim que a gente deve ser. O cristão tem que ser um representante de Cristo, vivendo o estilo de vida, a cultura, o padrão de Cristo aqui, e não desse mundo. Assim como o embaixador vive em outro país, respeita suas leis civis, interage com a cultura local, mas está totalmente leal ao seu governo, ao governo que o enviou, e representa os valores de sua pátria original, assim a gente tem que ser com relação à vida espiritual. Da mesma forma, vivemos dentro das nações humanas, pagãs, idólatras, apóstatas. Contribuímos para elas. Amamos nossa pátria terrestre. Somos cidadãos, né? Votamos, trabalhamos, seguimos as leis, né? Tem o poder legislativo, judiciário, executivo, mas a gente obedece, sobretudo, ao reino de Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos decretos humanos. E a gente encarna os valores da pátria definitiva fazendo isso, representando Deus aqui. O salvo vive entre 2 reinos. E embora ainda seja membro da sociedade humana, embora a gente ainda esteja aqui, o salvo já desfruta privilégios da cidadania celeste, né? Tem a paz que excede todo entendimento,
representa os frutos do Espírito que o Espírito Santo desenvolve. Então, a gente tem os privilégios de sermos filhos e filhas de Deus. Mesmo aqui nessa terra, a gente já consegue ter uma pincelada, né? Uma pálida ideia do que Deus quer dar pra gente nas mansões celestiais. Então, por que isso? Qual é esse privilégio? Tá aqui, ó. A paz é celestial, a gratidão é celestial, a alegria é celestial, a ética é celestial, a mente é celestial, a identidade é celestial. O corpo ainda está aqui, mas o coração, a mente, tudo representa o que está no céu. Representa Deus, o divino, o santo, o sagrado. Então é o que a gente está estudando, né? Esse trimestre. Essa é a essência da expressão: já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, que está em Colossenses 3, verso 1. Quando a gente aceita Cristo, a gente tem que demonstrar isso nas nossas obras, no nosso comportamento, no nosso estilo de vida, porque é pelos frutos que vão reconhecer a gente, né? Então, no sábado a gente fez a introdução geral, falando aqui, ó, da cidadania celestial, onde a gente viu tudo isso, que a vida cristã alegre e resiliente depende de uma perspectiva focada no reino de Deus. Em sermos embaixadores do reino celestial, de entendermos que a gente está aqui de passagem como estrangeiros, peregrinos, não somos daqui e que estamos aqui com uma missão. A gente vai ter paz na ansiedade, esperança no eterno, privilégios dessa cidadania celestial, né? Ao invés de buscar privilégios terrenos. Ao reconhecermos nossa identidade como cidadão do céu, encontramos a força necessária e a paz duradoura para enfrentar qualquer desafio aqui nessa vida presente. Então, textos e imagem aqui de Pablo Amon, esse resumo do Infolição que eu pego aqui no grupo do Telegram, muito bacana, para ajudar a gente aqui. Então, o professor Cláudio Rui traz aqui, no Descomplicando a Lição, sempre o esqueminha do auxiliar do professor, do pastor Adenilton Tavares, que sempre linka aqui 3 temas, né, com tudo que a gente estudou durante a semana. No domingo a gente viu aqui o tema modelos de conduta. Segunda-feira, permaneçam firmes no Senhor. E isso tem a ver com o tema de sermos membros da pátria celestial. Na terça-feira, alegrem-se sempre no Senhor. Ele abordou a questão da alegria e a paz, que só quem é cristão entende, né? Só Deus que dá. E na quarta-feira, pensem nessas coisas. Quinta-feira, o segredo do contentamento, falando de instruções para a gente ter uma vida feliz, para a gente de fato ser um cidadão celestial do reino de Deus, né? Então foi isso que a gente estudou. A gente vai recapitular aqui rapidinho. No domingo, modelos de conduta, foi o que a gente abordou. A gente viu que é muito importante escolhermos boas referências de vida, né? Evitando influências negativas e incentivando a imitação de pessoas íntegras, ou seja, quem é que tem sido a nossa influência, a nossa referência nesse mundo cheio de distração, cheio de influências, de coaching, disso e daquilo, a mídia, né, personagens, artistas famosos, populares. Então, muita gente tem usado más referências, influências negativas, incentivando coisa errada. E a gente é chamado a imitar a Cristo. É isso que Paulo fala, né? Pessoas íntegras, boas, é o melhor exemplo para a gente não se frustrar, não cair em engano de Satanás, né? Então a gente viu aqui, ó, foco em modelos bons, tá aqui em Filipenses 3,17, evitar divisões, contenda, tem que viver em unidade, com humildade, a gente viu isso, né? Romanos 16, verso 17. E saber, entendermos que todos somos iguais, filhos de Deus, perante o sacrifício de Jesus, perante o olhar divino, né? Em Cristo a gente é mais que vencedor, somos irmãos em Cristo, co-herdeiros. Então essa igualdade na cruz demonstrada em Efésios 2, verso 11 a 14. O mundo quer separar, quer dividir, e a Bíblia fala que nós somos irmãos. A menor minoria é o indivíduo enquanto ser humano. Tudo aqui na Bíblia, né? Ao centrarmos nossa atenção no exemplo de Cristo e evitarmos influências corruptas, fortalecemos nossa caminhada espiritual e nossa identidade como cristãos, né? Forte isso aqui. Na segunda-feira a gente viu permaneçam firmes no Senhor. Aprendemos que a cidadania cristã está no céu, oferecendo a esperança de uma transformação completa da nossa natureza mortal caída, com tendência para o mal, né? Para uma existência gloriosa ao lado de Jesus. Só Jesus habitando em nós, a gente abrindo a porta, pedindo a Ele, ao Espírito Santo, é que a gente consegue superar a tentação, a provação, sermos melhores, né? Tirar essa natureza caída, pecaminosa. E para isso a gente precisa entender que a gente é um cidadão do céu, né? É chamar a existência o que não existe como se já existisse. Quando a gente aceita Jesus, a gente já se coloca como cidadão celestial, como um salvo, como um santo, mesmo ainda não sendo perfeito. É isso que a Bíblia ensina. A gente vai ter o corpo glorificado quando Jesus voltar, a vitória sobre a morte. Isso é quando Jesus voltar. A gente falou aqui e entendemos as falsas doutrinas que muita gente tem, que pregam a imortalidade da alma, a reencarnação,
que prega que a pessoa morre e já foi para o céu, no espírito alma, né? Numa alma vagante, fora de um corpo. Isso não é bíblico. Então quem morre, a morte é um sono, a pessoa vai para a terra, o corpo vira pó, o fôlego, a respiração volta para Deus, né? E aí vamos ficar aguardando a ressurreição em Cristo. Porque se a pessoa morre e já vai para o céu, para o paraíso, para que Jesus vai voltar para ressuscitar morto? Se o morto já está lá no céu, no paraíso. Então Lázaro morreu, amigo de Jesus, foi para o céu então, segundo alguns acreditam, e aí depois de 4 dias Jesus fala: "Oi Lázaro, sai daí do paraíso, volta aqui para a terra que eu vou ressuscitar você." Que loucura é essa, né? Então, são distorções, falsas doutrinas, paganismo, sincretismo religioso, espiritismo, espiritualismo, narrativas diabólicas para fazer a pessoa não entender que só em Jesus que a gente vai herdar a vida eterna depois que ele voltar, ressuscitar, nos dar um corpo glorificado e aí a gente vai ter a vitória plena sobre a morte como ele venceu na cruz, né? Então, nossa identidade eterna em Cristo nos garante a promessa da ressurreição. A gente vai estar no paraíso, igual o ladrão na cruz, que muita gente distorce também, né? O ladrão fala: "Pô, mestre, Senhor, Jesus, lembre de mim quando entrar no paraíso." Né? E aí, Jesus fala: em verdade, eu te digo hoje, vou te dizer agora por causa da sua fé, do seu pedido. Você vai estar comigo no paraíso. O ladrão morreu, ficou ali, foi enterrado. Quando Jesus voltar, ele vai ser ressuscitado e vai entrar no paraíso. A promessa vai ser cumprida. Era um futuro que aconteceria. Só que muita gente que distorce, que não entende o conceito de morte da Bíblia, a verdade, aí distorce. Quer pegar essa fala e botando como Jesus colocasse: em verdade eu te digo, hoje você vai estar comigo no paraíso. Você vai comigo hoje. Quando na verdade a Bíblia deixa claro que Jesus dormiu, descansou no sábado. Ficou ali no túmulo. Então como é que ele poderia ter ido? No domingo, quando ele acorda, ele fala para Maria: não me toque porque eu ainda não subi ao Pai. Não fui para o céu, não fui para o paraíso. Então, interpretações que distorcem diversos outros textos. E as pessoas não têm humildade para reconhecerem que estão interpretando errado. Estão defendendo falsas crenças, falsas doutrinas, né? Então, é importante a gente estudar para a gente entender a verdade, o que é que Deus quer para a gente. Na terça-feira a gente viu que a importância da gente se alegrar sempre no Senhor, independente da circunstância externa, né? Do problema, da adversidade, do contexto. A verdadeira paz e a alegria cristã são alcançadas ao entregarmos todas as nossas ansiedades a Deus através de uma vida de oração e gratidão. Olha a comunhão, a gente falou disso, né? Tem que estar buscando intimidade, relacionamento, confiança total em Deus, paz excelsa, é Deus que dá, a fé é um dom que vem de Deus. Tudo é fruto do Espírito. E a gente só vai ter se a gente pedir, se a gente estiver se relacionando, né? Estiver confiando. Ao colocarmos tudo sob o cuidado divino, experimentamos uma paz que o mundo não pode oferecer e que protege nossa mente e o coração em Jesus, né? O professor Cláudio Rui coloca isso aqui também, dá umas pinceladas muito interessantes aqui, ó. Na Bíblia, a alegria e paz não dependem das circunstâncias externas. Foi isso que a gente viu durante a semana também na lição. E essa é uma das lógicas mais profundas do Evangelho, porque revela um tipo de existência que não é natural ao mundo caído, mas é própria da cidadania celeste, do reino de Deus. No mundo humano, a alegria é igual a resultado de algo bom que acontece. Acontece uma coisa boa, você fica alegre, fica sorrindo, fica feliz. Na Bíblia, a alegria não é isso, é mais do que isso. É o resultado de algo bom que Deus é, que Deus te deu, que é a vida eterna, independente do que acontece aqui. Então, um ente querido morreu, aí você fica triste, mas você se alegra no Senhor, porque Deus tem uma promessa de ressurreição, de vida eterna, de um mundo sem morte, sem dor, sem sofrimento, sem lágrima. Então, a alegria é muito mais completa. A paz vem mesmo quando você perde um ente querido. É isso que a Bíblia ensina. No mundo humano, a paz é a ausência de problemas. Não ter dificuldade, não ter preocupação, tá tudo beleza, tudo azul. Na Bíblia, não. A paz é a presença de Deus dentro do seu problema, dentro da tribulação. Porque a Bíblia fala: no mundo tereis aflições, mas tende paz, tende regozijo no Senhor, tende bom ânimo. Se anime, porque um dia isso tudo vai passar e você vai viver eternamente com Cristo. Essa é a paz que excede todo entendimento. Então, é uma paz dentro da tribulação, dentro do problema. Isso significa: a alegria e a paz bíblica pertencem ao reino celestial, não ao reino terrestre. É diferente da lógica humana. O salvo, vivendo entre esses dois reinos, acessa a realidade do reino eterno, enquanto ainda enfrenta essa instabilidade aqui no mundo caído, na terra que a gente vive, né? O professor coloca aqui: o mundo caído é instável. Por isso as emoções, dependentes das circunstâncias, são inevitavelmente frágeis.
Por isso que o mundo está cheio de depressão, de ansiedade, de pessoas se suicidando. Por quê? O mundo caído é instável. As pessoas, se não se apegarem a Deus, à Bíblia, vão ficar instáveis, oscilando, conforme as emoções. Um dia está feliz, outro dia está triste, e se apegam a coisas frágeis. Por quê? Não tem uma rocha para se sustentar, como o cristão tem. As circunstâncias mudam o tempo todo. Saúde, finanças, né? Clima mesmo, as condições meteorológicas, a questão do clima emocional, o psique, a psicanálise, né? A sua estabilidade emocional, a questão familiar, o mercado de trabalho, a opinião das pessoas, a política, a questão de segurança, as expectativas frustradas. Então tudo está mudando. Se a alegria depende disso, a pessoa está emocionalmente sequestrada pela realidade externa. Ou seja, as circunstâncias que vai moldar a pessoa. A pessoa vai viver conforme a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A pessoa vai viver ali sobre altos e baixos, instável, numa loucura, e é por isso que entra em depressão, em paranoia e ansiedade. Chega uma hora que fica confusa, não entende nada. Por quê? Sente um vazio, sente que de nada vale a pena. Tudo que faz não tem constância, não tem segurança. Porque nesse mundo nada é seguro, né? Só Jesus. Por isso Jesus diz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. João 14, 27. A paz do mundo é condicional, depende de alguma coisa, de uma circunstância que te dá essa paz. A paz de Cristo não depende de nada, é estrutural. Basta você crer nele, aceitar as palavras dele, a promessa dele. E aí você vai ter essa estrutura física, esse alicerce na sua vida. E aí nada vai te abalar, né? É uma fé inabalável. Não importa a circunstância, você fica firme e forte. Grato, se regozijando, alegre. A paz bíblica é fruto da entrega, não da circunstância. É isso. Quando você se entrega de verdade, você fica em paz. Tem até uma historinha, uma ilustração que fala, né, de um menino no avião, lendo uma revistinha tranquilo e estava tendo uma tempestade, turbulência, muita gente agoniada dentro do avião, tudo caindo. As pessoas, os adultos tremendo, com medo, olhando para o menino assoviando, brincando, calmo. E aí uma mulher chegou do lado dele, e você não tem medo não? O avião está prestes a cair. Ele, não, é meu pai que é o piloto. Olha a fé, a crença. Meu pai que é o piloto tinha confiança no pai, porque sabia que o pai dele ia proteger. Essa é a confiança que a gente tem que ter no Pai que está no céu, em Cristo Jesus, que é o nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador. Pode o mundo estar desabando, a gente fica em paz, assoviando, sendo alegre, cantando como Paulo cantou na prisão. Por quê? Ele vai proteger a gente. Ainda que a gente morra, a gente vai viver. É a promessa que ele deu, meu irmão, minha irmã. Então confie, se entregue. Paulo diz, a paz de Deus guardará o vosso coração. A paz de Deus guarda a mente como uma sentinela. Como é que isso acontece, Jardel? Tá aqui, ó. Quando eu renuncio às minhas exigências, o meu orgulho, a minha vaidade, a minha autossuficiência, as minhas próprias forças, eu submeto minhas expectativas, confio no caráter de Deus e alinho minha vida ao altruísmo de Cristo. Se Deus me deu, deixou, ótimo. Se Deus não deu, não deixou, estou passando por isso aqui é porque Ele quer me ensinar alguma coisa. Eu tenho alguma coisa a ensinar para alguém. Então fico em paz, aceito, fico com a mente tranquila. É por isso que Paulo pode dizer, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4, verso 11. Não é natural isso, é desafio, né? Porque a gente tem natureza pecaminosa, a gente nasce inimigo de Deus, né? Então isso tem que ser aprendido, porque é fruto de transferir a confiança na gente, nesse mundo, né? Das circunstâncias, do externo, para a gente confiar plenamente em Deus, né? Que receita, né? Então na quarta-feira a gente viu aqui, ó, pensem nessas coisas. A paz de Deus atua como uma proteção militar para a mente e o coração. A gente viu isso, né? Um escudo, guardando aqueles que alinham seus pensamentos com as virtudes celestiais. Proteção da mente, está aqui a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a gente fica iluminado, protegido, ciente da direção que a gente tem que tomar. E aqui o Pablo Amon do Infolição traz também o resumo da prática do aprendizado, a importância da gente, ó, estudar. Por isso que é importante ter o hábito do estudo da lição diária, do devocional da Bíblia, estudar, investir aí meia hora, 1 hora, 2 horas de estudo. Isso é nada comparado às 24 horas que a gente tem no dia, né? Ao cultivarmos pensamentos puros e verdadeiros, removemos as dúvidas e permitimos que a harmonia divina governe nossa conduta diária, né? Bacana. Na quinta-feira, o segredo do contentamento. A gente falou disso, do contentamento, de se regozijar, de estar alegre, de ser grato, mas também de não se acomodar, de não aceitar sobreviver, se conformar com a coisa ruim, pouca, errada, né? A fé cristã demonstra sua verdadeira força nas oscilações entre a necessidade e a abundância.
fundamentando a alegria na providência divina. Confiança no suprimento, seja no pouco ou no muito, e não se acomodando, nem com muito nem com pouco, porque tudo passa, então a gente tem que ter planejamento, tem que ter sabedoria, né? A fortaleza em Cristo, muitas vezes a gente vai estar mais forte na fé, outras vezes a gente vai estar mais fraco na fé, é assim. Isso a gente vai vencer com a oração e com a vontade, né? O desejo sincero de amar, de buscar, de ser melhor. Ao reconhecermos que Deus conhece nossas necessidades e nos fortalece, aprendemos a viver com contentamento, independente das circunstâncias, do que acontece ao nosso redor. Então, o professor Cláudio Rui resume aqui isso falando da estabilidade moral que a gente acaba tendo quando a gente segue essa receita que a Bíblia traz. A gente passa a ser altruísta, pensar no outro. Isso cria estabilidade emocional, trazendo paz e alegria pra gente. Então, a gente foca no que Deus ensinou nos 10 mandamentos. A tábua, né, que foi escrita na rocha para ser eterna, para mostrar perenidade. E mostra que é amar a Deus sobre todas as coisas, os 4 primeiros mandamentos, e os outros 6, amar ao próximo. Isso são promessas de Deus pra gente, pra vida do cristão, que decide viver conforme Deus pede. E aí, quando o coração se doa, ele se estabiliza. Se doa ao amor a Deus sobre todas as coisas, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas são acrescentadas, Deus provê o resto, e ao próximo como a gente ama a gente mesmo. Então, quando a gente tem um coração grato, se doa para Deus e para o próximo, a gente se estabiliza, a gente encontra paz e alegria, porque a gente está seguindo o propósito que Deus nos deu. Quando a gente tenta se preservar, olhar para o próprio ventre, para o próprio umbigo, a gente se corrompe, né? A gente coloca a gente como Deus, a gente coloca coisas no lugar de Deus, e aí a vaca vai para o brejo. Olha a aplicação direta. O altruísmo dá estabilidade. A estabilidade gera paz. A paz gera alegria. E a alegria revela a presença de Deus na sua vida. Esse é o fluxo. Você ama a Deus, ama o próximo. Porque Deus é amor. Os 10 mandamentos são promessas que você vai desenvolver se você amar. Se você aceitar Jesus como seu Salvador. Imitar a Cristo. E aí você vai se entregar. Entrega plenamente, integral. Sem reservas, fazendo o que ele pede, sem mimimi, sem desculpa, porque quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. E aí você vai ter estabilidade, vida constante. Aí você vai encontrar paz e alegria. Cristo vivia assim, Daniel vivia assim, os apóstolos viviam assim, os cristãos genuínos, os remanescentes, os salvos de fato, vivem assim. Não fica procurando distorcer a Bíblia para desobedecer a Deus, para seguir tradição humana, né? A alegria e a paz são estados espirituais, frutos do altruísmo, efeitos da entrega a Cristo, expressões do Espírito Santo em nós, que habita em nós, né? Nosso corpo acaba sendo o templo do Espírito Santo, características da cidadania celeste e manifestações do reino de Deus dentro da nossa vida. Portanto, a alegria não depende do que acontece, mas de quem habita em mim, de quem habita em você. A paz não depende da circunstância, do que acontece na nossa vida, mas do reino onde a gente pertence, onde a gente aceita, onde a gente decide estar. E ambas, tanto a alegria como a paz, se tornam permanentes quando o altruísmo se torna o princípio da vida. Altruísmo é isso, é você viver para Deus e para os outros, né? É pensar no outro, é se preocupar no outro. A alegria verdadeira nasce da presença, não de circunstância, da presença de Deus na sua vida. A alegria bíblica é igual à presença de Deus. E aqui o professor Cláudio Rui traz alguns exemplos, né? Abacuque se alegra mesmo sem figos, sem produção, sem gado. Abacuque 3, verso 17 e 18 tem referência disso. Paulo e Silas cantam presos, na prisão, sofrimento. Você vê isso em Atos 16, verso 25. Jesus fala em a minha alegria horas antes da cruz. João 15, verso 11. Pedro chama de alegria indizível, que não tem como expressar em palavras, em meio à perseguição. 1 Pedro 1, versos 6 a 8. Alegre porque está fazendo a missão, está seguindo o propósito, está falando de Jesus, salvando pessoas. E aqui ele coloca mais uma vez, né? A indagação, a pergunta, por que a alegria é igual à presença de Deus? Por quê? Porque a alegria do cidadão está no caráter de Deus, em quem Deus é, no plano que ele tem para nós, e não na performance da vida da gente aqui, no que a gente faz aqui, né? Então, é por isso. Na sexta-feira a gente vê um estudo adicional que eu vou ler também aqui para você. Apesar de nossas imperfeições, da nossa dificuldade, o desafio é esse. A gente sozinho não consegue, tem que ter Jesus, tem que saber que você necessita de um Redentor, de um Salvador. Então a vitória espiritual e a paz de Deus são mantidas através da recepção diária da graça de Jesus e do foco no poder restaurador de Cristo. Então, comunhão.
A graça diária é um presente, né? O acordar, o poder se relacionar, o poder testemunhar. Pensamentos virtuosos, ou você escolhe o uso do livre-arbítrio de forma voluntária, querendo fazer o certo. Boas obras. É por isso que a gente é salvo. A salvação é pela graça, por meio da fé, para que a gente desenvolva boas obras. Força em Cristo Jesus. É isso que vai nos dar condição de cumprir essa regra bíblica, né? Então, quando a gente desvia o olhar de nossas falhas, da nossa imperfeição, para a perfeição de Cristo, divina, recebemos a habilitação necessária para viver com alegria e vencer qualquer obstáculo. Então é isso, a gente tem que pensar sempre em o que é que eu estou fazendo. Está representando a Cristo? Estou dando bom testemunho? Estou aproximando pessoas de Cristo ou estou afastando? É isso que a gente vê, né? Então tem uma responsabilidade aí. O professor Cláudio Rui fala, finalizando aqui sobre isso, a cidadania terrena exige responsabilidade. Então não é porque o nosso foco é o céu que a gente vai viver aqui de qualquer jeito. A gente está aqui para ser nação santa, povo eleito, sacerdote, representante. Então, a gente precisa respeitar as autoridades. Romanos 13, verso 1 a 7. A gente tem que usar os direitos civis que são dados a nós. Atos 22, 25. Atos 16, 37. A gente está em ano de eleição, muito cristão anula o voto, vota branco, se abstém. Ah, meu reino é o reino celestial, não vou contribuir com isso aqui não. É errado. A gente está aqui com o papel de se posicionar. Pior do que o grito dos ímpios, dos injustos, é a omissão, o silêncio dos justos. Você vai lavar a mão igual Pôncio Pilatos fez? Você tem que ter sabedoria, estudar, ver qual é o candidato que tem mais afinidade, que tem propostas que defendam os princípios cristãos, conservadores, bíblicos. E aí você vai estar agindo corretamente, sendo responsável. Porque se você chuta o pau da barraca e deixa outros escolher por você, você está sendo irresponsável, meu irmão. Está sendo irresponsável, minha irmã. Então cuidado com essas narrativas, com muito cristão que quer se abster da política. Religião, política não se discute. Mentira, isso é o que o diabo quer. Tem que discutir sim, porque a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando o justo governa, uma pessoa que é cristã, temente a Deus, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. E não é à toa do porquê a gente está vivendo essas atrocidades no Brasil, né? Serviços públicos horríveis, inflação, dinheiro desvalorizando, tudo caro, violência, absurdo. Por quê? Pessoas ímpias que não temem a Deus no poder, no governo. E a gente aí, às vezes, acaba sendo cúmplice, porque na hora de votar, a gente não faz a parte que nos corresponde. Então, a gente tem que estudar, pesquisar, olhar as propostas, olhar além de palavra, porque político fala o que quer. A gente não pode medir político pelo que fala, tem que medir pelo que faz. E aí você vai olhar na prática, no comportamento, se condiz com o que a gente sabe que é correto na Bíblia, né? Então, a gente precisa ter responsabilidade, respeitar a autoridade, usar os direitos civis, orar pelo governo, independente de quem seja. Tem gente que, porque é contra Lula, quer que tudo se exploda. Aí quando é um outro, quando era Bolsonaro, queria que tudo se exploda. Que cristão é esse? Então você tem que orar por todo mundo para que eles façam melhor, para que eles se arrependam, para que eles temam a Deus, para que eles sejam corretos. Então é isso, a gente tem que orar pelo governo, seja lá quem for. E a gente, infelizmente, não vê isso nas pessoas, né? Quando é alguém que tem afinidade, que a pessoa gosta, ele ajuda, ele fala bem, ele ora. Quando é alguém que é desafeto, que ele não gosta, ele aí xinga, chuta o pau da barraca, esculhamba, cruza os braços, torce para dar errado. Que pensamento louco é esse, né? Então, que a gente possa moldar o nosso jeito de ser, né? Olha aqui, o cristão que tem responsabilidade trabalha para o bem comum. Independente de quem esteja no poder, você tem que fazer o que é certo. Não promove anarquia, rebeldia, rebelião. Até porque a gente vê que Deus permite, toda autoridade que surge é porque tem a permissão divina. Deus às vezes não quer, mas ele permite. Por quê? Porque ele respeita o livre-arbítrio. Se o ser humano decide escolher e botar como rei, como o pessoal de Israel pediu, Deus era o rei. E o povo de Israel falou, não, a gente quer ter um rei igual as outras nações, os outros povos têm. E aí elegeram o rei Saul, e olha o que deu. Né? E o profeta avisou, olha, não vai dar o que preste, tem um ser humano, natureza pecaminosa, carnal para ser rei, é melhor Deus ser o rei, eles tiraram vocês do Egito, do faraó, para ele ser o seu Deus, o seu rei, e vocês o povo deles. Mas o povo, a grama do vizinho é sempre melhor, mais verde, a gente quer um rei também, um rei humano. E aí, até hoje a gente está sofrendo por essa decisão aí, né? Seres apóstatas, idólatras, que não são tementes a Deus, que não respeitam, sendo nossos governantes. E aí, não tem como ter justiça, né? A cidadania celestial não nos aliena. Ou seja, ó, não é porque eu sou cristão que eu foco no reino celestial que eu vou viver alienado aqui, parecendo que eu sou um alienígena, não honrando e me responsabilizando pelas coisas civis,
pelas coisas aqui terrenas. Então, a cidadania celestial nos qualifica para servir melhor a pátria terrestre. Olha, então eu como cristão, eu tenho que me colocar à disposição para ser um servo. Eu ser aquela pessoa que eu gostaria de ter. Eu ser aquele político que eu gostaria de ter. Eu ser aquele chefe, aquele líder, aquele representante social que eu gostaria de ter. Então, reclamar é fácil, né? Apontar o erro. Então, por que você não se coloca à disposição para ser o exemplo? Esse é o chamado que o professor Cláudio Rui coloca aqui pra gente, ó. A cidadania celestial não nos aliena. E muita gente quer se omitir. É fácil, né, fugir da responsabilidade. Difícil é arregaçar as mangas e fazer a sua parte, ser exemplo, né? Então, ó, mensagem forte, vou repetir de novo. A gente ser cidadão celestial, cristão, buscar o reino celestial, não deve alienar a gente, deixar a gente omisso, inerte aqui nessa terra. Pelo contrário, por a gente ser assim, isso tem que nos qualificar para servir melhor a pátria terrestre, para ser luz, para ser sal, para ser exemplo, para dar o norte, para ajudar pessoas a seguir o caminho correto. O cristão se torna o melhor cidadão da terra justamente porque pertence ao reino celestial. Não concorda com o errado, não passa pano na cabeça de ninguém, não esconde a sujeira debaixo do tapete. Tem que ser honesto e íntegro. Ellen White fala ser exemplo, ser fiel, como a bússola é ao polo. Homens e mulheres de coragem, que não temam chamar o pecado pelo nome. É isso. Olha, nesse mundo que tudo, né, é um processo, é intolerância, tudo a gente é chamado de fascista, de racista, de isso e daquilo, de intolerante, de preconceituoso, quando a gente aponta pecado, o erro, o comportamento errado. E a gente não pode ter medo, não, de processo, de ameaça, de morte. A gente tem que defender os princípios religiosos, sagrados, porque senão muita gente vai se perder por causa da nossa omissão. E a gente vai ser cúmplice. Deus vai julgar e vai pedir conta a gente de uma pessoa que poderia ter sido salva e a gente não pregou, não falou, não advertiu. A Bíblia, o Espírito de Profecia fala isso, né? Então, valorize a justiça, evite a corrupção, ame o próximo, lute pela verdade, não se deixe manipular por ideologia nenhuma. Haja com integridade. A sua ideologia é a Bíblia, meu irmão, não é tradição humana. A fé gera uma ética pública. Você vai ser luz, vai ser sal, né? Então isso é ser cidadão celestial. A lição está falando de cidadania celestial. A gente tem que ser representante dessa cidadania aqui nessa terra. E a gente só vai ser isso se a gente se posicionar. Luz não foi colocada debaixo da cama, né? Tem que se colocar para iluminar. Então tem que ter coragem, tem que se mostrar, tá bom? Tem que mostrar a verdade. Conclusão, como viver tudo isso na prática, Jardel? Tá aqui. Amar a pátria terrestre sem absolutizá-la, sem querer viver aqui, porque a gente sabe que esse mundo vai ser destruído. Servir, contribuir, educar, construir a sociedade, buscar o melhor. Tem uma frase, meu irmão, minha irmã, que eu sempre falo aqui, que eu ouvi, não lembro quem é o autor. Ele fala que a gente tem que viver a nossa vida terrena como se Jesus não fosse voltar tão cedo. Procurar o melhor, prosperidade, abundância, ajudar tudo a ser bom, né? Ser bom para todo mundo, uma qualidade de vida boa. Então isso é legal. Pensando em foco terreno. Mas a vida espiritual a gente tem que viver como se Jesus fosse voltar agora. Que a gente pode morrer agora. Jesus pode voltar rápido. Então, temos que ter esse equilíbrio. Cidadão celestial, pensando no reino celeste, mas peregrino estrangeiro habitando aqui. Então a gente tem que cuidar, zelar da onde a gente mora, né? Porque senão você vai ser irresponsável, tá bom? Essa é a mensagem. Criticar a pátria terrestre sem odiá-la. Então apontar o erro com a crítica construtiva. Reconhecer o que é injusto, lutar por reformas, por melhorias. Representar a pátria celestial sem abandonar a terrena. Ser um sinal vivo do reino celestial, de justiça, de bondade, de verdade, de cooperação, de humildade, de esperança. Lembrar que o fim das nações aqui é provisório, mas o reino de Deus é eterno. As nações sobem e caem, como está lá na estátua de Nabucodonosor, da profecia dos reinos, dos impérios. O reino de Deus permanece. A pedra que vem sem mãos, que foi lançada do céu, vai destruir tudo e vai colocar um novo céu e uma nova terra. Essa é a nossa cidade, a Nova Jerusalém, né? Então, que a gente foque nisso. Filipenses 3 e 4 afirma que a identidade do cristão vem do céu, não da terra. A pátria terrena é um campo de missão. Olha, a gente está aqui com um propósito, não um destino final. Deus nos deixou aqui, nos criou para sermos instrumentos dele. Então, se você não está trabalhando, a gente viu isso nas lições anteriores. Se você não tem trabalhado em prol dessa missão, você está morto. Você está sendo inútil. Por quê? A tarefa não está sendo cumprida. Está sendo irresponsável, né? Então, forte a mensagem hoje para a gente, né? A cidadania celestial qualifica o cristão a servir melhor sua nação atual, né?
aonde a gente está aqui morando, como peregrino, né, como estrangeiro. A gente tem que viver aqui, ó, qualificado para amar, ser honesto e ter o propósito eterno, ser exemplo. Vivemos aqui, mas pertencemos lá, ao céu. Por isso vivemos aqui de modo diferente, não se contaminando com o mundo, né? Isso é importante porque tem muita gente que está se apegando às coisas terrenas, à cultura humana, à tradição humana e esquece o que está na Bíblia, né? Igrejas, denominações onde o irmão, o cristão, é escravo do líder religioso, do pastor, do padre, do papa, da instituição, da placa denominacional. A tradição humana tem impregnado vidas, inclusive dentro do cristianismo. E o apóstolo Paulo sabia disso, porque já acontecia desde a época dele. Olha o que ele colocou aqui, ó. Marcos capítulo 7, verso 8 e 9. Olha aqui, no Evangelho. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições dos homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Olha a mensagem. Isso é o que muito cristão tem feito, seguindo tradição humana, terrena, ao invés dos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Marcos 7, verso 13. Assim vocês anulam a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. A gente vê aí líderes religiosos incentivando quebra de mandamento, trocando, guardando o domingo ao invés do sábado, fazendo atrocidades, falando de mortalidade da alma, um monte de coisa errada. E o apóstolo aqui, Marcos, Paulo colocou aqui em Colossenses 2, verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, a coisas terrenas, conhecimento humano, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo caído, e não em Cristo. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, deixa o estudo acadêmico, científico, as filosofias terrenas, joga na lata do lixo, porque isso pode te contaminar, pode te corromper, pode te afastar do reino de Deus. A gente está aqui, a gente estuda, não é apologia não estudar. Eu tenho graduação, tenho especialização, sou professor universitário, mas nada disso pode colocar a gente com orgulho, com ego, com vaidade, com prepotência, achando que o intelecto, o conhecimento humano é acima da Bíblia. Que tradição humana de igreja A, B ou C, prática cultural é mais do que a Bíblia, né? Porque o mundo hoje está dizendo isso, que o Velho Testamento é passado, e Jesus veio e disse que a lei não foi abolida, ele não veio abolir nem lei nem profeta. E aí, as pessoas têm usado de narrativas, é uma nova aliança, é um novo momento, é diferente. Nada, Deus é eterno, não muda. A aliança é a mesma sempre, o que muda é a forma pedagógica e didática que ele colocou para as pessoas entenderem e serem fiéis, porque ao longo da história, Deus sempre foi fiel na aliança, no pacto, e o ser humano é sempre traíra, sempre descumpre, sempre quebra o pacto, né? Então é isso, por isso que ele faz uma nova de novo, dá uma chance nova, mas a aliança é a mesma. A gente aterriza justamente aqui. A mensagem final de tudo que a gente viu, né? Quem com amor a Deus e ao próximo se esforça para ajudar os outros é que se torna firme, forte, estável na verdade. Ensinar é a melhor forma da gente aprender. Praticando, ensinando, pregando a mensagem. O verdadeiro cristão trabalha para Deus, não por impulso, para buscar reconhecimento, né? Pela emoção, pelo oba-oba, mas por princípio. Não um dia ou um mês, mas toda a vida. Ellen White escreve isso no livro Obreiros Evangélicos, página 84. Forte, né? Para finalizar, eu vou pegar aqui um comentário aqui, né, do professor, do autor aqui da lição, e aí finalizar aqui com o comentário de Ellen White e uma ilustração que o professor Gilberto traz pra gente aqui. Tá? Coisas interessantes que eu acho que vale a pena, ó. Apenas os que estão recebendo constantemente novos suprimentos de graça terão poder proporcional à sua necessidade diária e à sua capacidade de usar esse poder. O autor está dizendo da importância da comunhão diária, do estudo da palavra diário. Em vez de aguardar um tempo futuro em que, mediante uma concessão especial de poder espiritual, recebam uma habilitação miraculosa para conquistar vidas para o reino de Deus, as pessoas realmente genuínas, que são servas fiéis, rendem-se diariamente a Deus para que os torne vasos próprios para seu uso. Tem gente que está esperando o Espírito cair, vir a chuva do Espírito Santo de novo, para dar habilidades para a pessoa poder trabalhar. Não. Deus já quer que a gente use nossos talentos, nossas capacidades agora. E Ele vai aperfeiçoar as nossas imperfeições. Para o consagrado obreiro, há um maravilhoso consolo em saber que até Cristo, durante sua vida na terra, buscava diariamente seu Pai à procura de nova provisão da graça necessária e saía dessa comunhão com Deus
para fortalecer e abençoar os outros. Então a gente é sugado, meu irmão, minha irmã, o dia todo, todo dia, no corpo, na mente e no espírito. Se a gente não buscar restabelecer, reabastecer isso diariamente, a gente vai definhando. É um tanque de água que tem a válvula de entrada de água e tem a torneira embaixo saindo. Todo dia quando a gente vai trabalhar, se relacionar com pessoas, com a família, estudo, a gente é sugado, a água está saindo. Nossa, capacidade de se relacionar com os outros, de ser exemplo, de ser luz, vai acabando. E aí, se a gente não para recarregar a bateria, para encher o tanque de novo, a gente está frito. O tanque vai secar. E o sábado é o dia justamente perfeito para isso. O sétimo dia, o dia de descanso, de estar integralmente 24 horas, do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, fiel, em contato com Deus, fazendo tudo para Deus e para o próximo, para a gente recarregar a energia, a bateria, para iniciar a semana de novo com força total, né? E aí a gente vai fazer como Cristo, estar fortalecido e fortalecer os outros, abençoar outros, transbordar essa graça, essa comunhão, essa fé. Deus fez preciosas promessas para os seus filhos, sob condição de obediência fiel aos seus preceitos. Quem é obediente aos mandamentos. Não existe sequer um obstáculo que ele não possa remover. Não há trevas que não possa afastar, fraqueza alguma que seja incapaz de transformar em poder, nenhum temor que não possa acalmar, nenhuma aspiração digna que não possa guiar e fortalecer. Não devemos olhar para nós mesmos. Quanto mais demorarmos o pensamento em nossas imperfeições, menos força teremos para vencê-las. É o que eu digo aqui. Tudo que você foca, expande. Se você ficar focando no erro, na sua fraqueza, na sua imperfeição, você só vai descer a ladeira. Menos força você vai ter para vencer isso. Porque você está focando no problema, ele vai crescer. Foque em Deus, que é onipotente, onipresente, o Deus do impossível. E aí você vai ser transformado, né? Então, essa é a mensagem que a gente tem aqui. Nos comentários aqui da lição de Ellen White, ela ainda coloca aqui, a entrega total, né? Não sermos legalistas, de fazermos tudo por amor, com o propósito correto. Existem aqueles cristãos que dizem servir a Deus, embora apoiem-se nos próprios esforços, nas tradições humanas, para obedecer à lei. Formar um caráter perfeito e conseguir a sua salvação mediante suas próprias forças. Ledo engano, né? Tá igual a Saulo de Tarso antes da conversão. E aí ele entendeu, precisou ficar cego. Ele teve um encontro com Jesus para deixar de ser legalista, fariseu, hipócrita, né? De ter um zelo cruel, errado. Sem uma instituição profunda do amor de Deus para mover esses corações, buscam cumprir os deveres da vida cristã como se isso fosse uma exigência de Deus para alcançar o céu. Então acha que ser obediente é para ser salvo. Errado. Ser obediente é uma consequência de você estar salvo, de você aceitar Deus como seu governante e ser submisso. Então quem é salvo fala assim, tá bom, Senhor, o Senhor mandou, vou fazer, acabou. Não tem mimimi, não tem desculpa. No momento que você fica, peraí, mas eu acho isso, eu acho que foi abolido, eu acho que não precisa, é isso, é aquilo, você tá achando, você tá dando justificativa. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Então, são dois extremos que acabam sendo aí uma linha tênue do equilíbrio correto, né? Uns que acham que estão obedecendo, Deus pede para ser obediente porque é assim que a pessoa vai ser salva, e outros que não, que acham que porque Jesus salvou pela graça, que é pela graça que a gente é salvo, ele não precisa mais ser obediente a nada porque Jesus já fez tudo. E aí? Dois extremos, né? Então a gente precisa fazer sim, porque é pelos frutos que a gente vai ser conhecido. A fé sem obra é morta. Então a Bíblia traz sempre essa conexão da salvação pela graça, a fé e a importância das obras como demonstração. Uma religião assim não tem valor, que acha que vai ser salvo pelas suas obras, né? Ou que acha que está salvo e não precisa de obras. Então, dois erros. Quando Cristo habita o coração, a pessoa se sente tão repleta de seu amor e da alegria da comunhão com Ele, que se torna cada vez mais apegada a Jesus. E faz tudo por amor, sem medir nada disso. Ao contemplá-lo, o próprio eu é esquecido. O amor a Cristo é a motivação certa para agir. Os que sentem o amor de Deus não perguntam qual é o mínimo que eu posso fazer aqui para cumprir os requerimentos de Deus. Igual o jovem rico, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Porque eu já obedeço aqui tudo. Mas o principal não fazia, não amava a Deus sobre todas as coisas. Quer achar o melhor, o mais fácil, o jeitinho, o que é conveniente ao que já gosta, ao que já faz. Por isso que tem 35 mil denominações, né? Cada um querendo o que lhe apraz. Uns que podem beber, uns que podem ir para festa, uns que podem comer isso e aquilo. Então, é triste, mas é a realidade do ser humano. O cristão genuíno não pergunta qual é a norma mais baixa. Seu desejo é andar em total harmonia com a vontade do Redentor. Livro Caminho a Cristo, página 29. Olha aqui o que Ellen White fala. Os que se esforçam para obedecer a todos os mandamentos de Deus
enfrentarão oposição e zombaria. É o que a gente passa. É chamado de seita, é chamado de legalista. Olha para isso, vive debaixo da lei. Quem não entende fica fazendo essa zombaria. A gente vai ser atacado, ofendido, né? Mas coitado deles, né? Somente com a ajuda divina, eles serão capazes de permanecer firmes. Para suportar a prova que os espera, o fim do tempo, decretos, perseguição, os fiéis devem compreender a vontade de Deus como está revelada em sua palavra, pois só poderão honrá-lo se tiverem uma concepção correta de seu caráter, do seu governo e do seu propósito genuíno. E agindo de acordo com esses, é assim que você vai demonstrar que é um cristão de verdade. Somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir no último grande conflito. Olha isso, meu irmão. Se você está fazendo de forma legalista, fazendo porque, né, com medo de alguém ver que você está sendo desobediente, fazendo com propósito errado, não por amor, não por reconhecer que é isso que Deus quer para a sua vida, na hora que você for colocado à prova, que alguém te ameaçar um ente querido da sua família, que você não puder comprar nem vender, você vai largar, você vai desobedecer. Todos terão de passar pela prova decisiva. Obedecerei a Deus ou aos homens? O momento crítico se aproxima. Eu fiz aqui vídeos falando disso, do decreto dominical que já está surgindo nos Estados Unidos, que a divisão norte-americana da nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia se pronunciou no site oficial, está aqui em cima o vídeo, dá uma olhada nisso. Tem um vídeo aqui falando do Conselho Mundial da Paz, que Donald Trump acabou de fazer agora em 2026. Então a gente viu que as profecias, os sinais estão aí. Então Ellen White fala aqui, ó, e não foi da agora não. Olha isso aqui, ó. O momento crítico se aproxima. Será que nossos pés estão firmados na rocha da imutável palavra de Deus? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus, meu irmão? Quando você for defender o sábado e o mundo todo estiver clamando para ser o domingo, dizendo que quem transgride o domingo está errado, é contra o meio ambiente, é contra a família, igual fizeram na vacina na pandemia, quem não queria se vacinar, que muita gente olhou torto. Ó, pra isso, se você ficar doente, não vai pro hospital, não vou cuidar de você, viu? Se alguém ficar doente aqui, as pessoas, até da família, olhavam pra quem decidia não se vacinar como uma agressão, como uma pessoa que ia trazer a morte, né? Então, um risco, uma ameaça. E é isso que vai acontecer com relação à guarda do sábado e o decreto dominical. Vão ver a gente como uma ameaça ao meio ambiente, à paz, à união, ao ecossistema, ao meio ambiente. E aí, vão denunciar, vão perseguir, vão ofender, vão ameaçar, né? Então, que Deus tenha misericórdia e que a gente possa estar firme na fé, tá bom? Para finalizar aqui, pegar aqui o comentário do professor Gilberto Brasiliano, uma ilustração que ele traz, e ele finaliza aqui. Viajando pelas estradas, encontramos, às vezes, sinais de mãos perversas que mudam a indicação das setas. Muita gente que passa ali muda, né? Muda, roda a placa, gira para a pessoa se atrapalhar, fazendo a placa de sinalização indicar o caminho errado. Isso faz com que o viajante fique em dúvida quanto ao seu destino. No caminho para o céu, muitos não sabem o caminho certo e estão indo por placas erradas, trocadas por mãos maquiavélicas, perversas, né? Mentes, líderes religiosos que estão indicando o caminho errado. O cidadão do reino de Deus alerta e mostra para todos o caminho certo para o reino de Deus. E essa é a voz que a gente tem como igreja remanescente. As 3 mensagens angélicas, restauradores de brecha, né? É falar da verdade, da necessidade de obediência. Por ocasião das grandes chuvas da década de 70, algumas pontes foram arrastadas pelo temporal. Uma rodovia de muito movimento, numa noite de tempestade, oferecia grande perigo. Uma ponte caíra e os veículos que vinham iam caindo um a um e sendo levados pela correnteza do rio. Um cidadão, que morava nas imediações, ouvindo a notícia e percebendo o desastre da ponte caída, postou-se à beira da estrada e agitava nervosamente um pano com a intenção de parar os carros, né? Pare, tem uma ponte caída, pare. Mas eles não obedeciam ao sinal. Iam caindo um a um no caudaloso rio. E é o que vai acontecer no tempo do fim. Poucos vão ficar sinalizando, cuidado, cuidado, e as pessoas não vão ouvir. É dever do cidadão do reino eterno evitar que as pessoas se percam no meio do caminho. E por isso fará todo o possível para alertar a todos, mostrando o caminho certo para o reino de Deus. É por isso, meu irmão, minha irmã, que eu decidi gravar vídeo, falar aqui mais da Bíblia no meu canal, nas minhas redes, porque esse é o nosso propósito aqui. Quanto mais pessoas eu puder ajudar a entender a verdade bíblica, não é placa de igreja que vai salvar ninguém. É a Bíblia, é o que está na Bíblia. E a gente precisa mostrar essa verdade, ser luz, para iluminar o caminho de quem está se achando salvo e está seguindo, sendo enganado por Satanás, né? O errado, falsos líderes, falsas doutrinas.
sendo enganado por Satanás. O cidadão do reino de Deus permanece firme no Senhor, independente das circunstâncias, e mostra como, apesar de tudo isso, se alegra no Senhor, como o apóstolo Paulo fazia. Ele ainda mostrou que os pensamentos dos filhos de Deus refletem os pensamentos de Cristo, porque ele permite que o Espírito Santo molde sua mente. E além, é claro, de desenvolver virtudes de Jesus, através de uma vida santificada e pensamentos puros. Que o Senhor nos abençoe para que possamos mostrar o segredo do nosso contentamento em servir a Deus. Apesar de que, algumas vezes, tudo está contra nós. Mas Deus está conosco e isso muda tudo. É uma questão de tempo e visão. E tudo vai ficar bem, né? Amém. O professor Gilberto deseja aqui um feliz sábado para todos nós. E eu também, desde já, dedico a você aí um sábado de paz, de alegria, de comunhão, né? De esperança, de força, de recarregamento de bateria, tá bom? Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa. Obrigado por acompanhar aqui. Se essa mensagem foi útil, curta, comenta, se inscreve aqui no canal para você receber aviso, notificação sempre que eu postar vídeos novos aqui. Clica no sininho para acontecer isso, para você receber os alertas, tá bom? E compartilha, pega o link aqui, compartilha para sua comunidade da sua igreja, para os grupos do WhatsApp. Vamos levar essa mensagem aqui usando as redes sociais, porque é bem simples, não custa nada, é rapidinho. Pega o link, copia, cola, vai mandando aí, tá bom? Eu aguardo você amanhã para um novo tema, um novo estudo, a lição número 8, se assim Deus permitir, tá bom? Deus te abençoe, um ótimo sábado, um forte abraço, sucesso. E fique com Deus.